Não tenho o perfil clássico de bandido, sou um fracassado, nem sei roubar bicicleta, era só um assaltante. Quando ele disse ser contra a violência, assaltei e ele reclamou. Ah, não. Eu não percebo, porque um helicóptero faz muito barulho. Eu não percebo que estão atirando na gente. Não sei como ele decolou de novo. O helicóptero estava sobrecarregado com um tiro no eixo do rotor, Ian ferido na garganta e outro ferimento. Foi quando percebi a catástrofe. Você é policial. Sou comandante de polícia. Ele não entrega ninguém, estou te dizendo. Hoje também não me conta. Os dois carros seguem assim. E os filhos do Patrick, eles olhavam para o meu carro, onde o Patrick estava atrás, no meio, algemado. E eles faziam sinais para mim, davam tchauzinhos, estavam felizes. E eu olho pelo retrovisor, no retrovisor ele estava chorando, sabe? Ali eu não fiquei muito orgulhoso de mim mesmo, entende? E além disso, ele era um cara diferente, não era um cara ruim. Ele disse, vou me casar com a Marie. Escolhi Dominique como testemunha e quero que você seja a outra. Eu aceitei. Hoje recebo Patrick Guillemant e Pierre Folache, que vão contar sua história em comum. A história de um fugitivo que escapou da prisão das Baumettes, em Marsella, e a do policial, Pierre, que o procurou. Senhores, bom dia. Bom dia, Jérôme Pierrat. Como começa essa história, Patrick? É uma história clássica, não é? A história de um cara que faz besteiras e acaba indo parar na prisão. Por quê? Da última vez fui pego por causa de um caminhão de cigarros que passou na minha frente e eu peguei. Você tinha assaltado ele? Eu assaltei ele um pouquinho, sim. Fui preso depois, delatado pelo receptador e acabei na prisão. Foi onde na prisão? Eu estava preso nas Baumettes. Em Marsella? Depois, na prisão, em um certo momento, eu conheci um cara que, a princípio, não era muito do meu tipo. Era um marselhês. A gente chama isso de 5 dedos, 6 anéis. O cara, ele sempre andava... Você disse o quê? 5 dedos, 6 anéis? Sim, em Fat Show Macou, como dizem em Marselha, ele tinha sua turma por perto. Eu sou discreto, não me sentia à vontade, mas ele era gente boa, sem problema. E um dia eu fui parar no castigo. O castigo é a prisão dentro da prisão. Encontraram um carregador de celular, nem sei o que ele fazia lá. Na sua cela? E na solitária, bom, a gente não tem nada, não tem absolutamente nada. Tem uma cama de concreto com um colchão em cima, uma mesa pequena presa, um banquinho preso e um vaso sanitário turco. E é isso, né? Então a gente tenta se ocupar. E eu subi no cano e bati do lado para ver se tinha alguém, assim a gente podia conversar pela janelinha. E aí, do meu lado, tinha um cara. E é esse famoso Jean-Louis que eu encontrava na detenção, mas sem realmente conversar com ele. A gente conversou por uns 8 dias e eu conheci outra pessoa que tinha uma história particular, porque eu tinha conhecido o pai dele uns 15 anos antes, na prisão, e o pai dele tinha conseguido uma permissão, saiu de permissão e estava de moto com a filha na garupa. Ele sofreu um acidente, não foi culpa dele, a filha dele morreu no acidente, e ele, bom, não teve nada. Ele voltou para a prisão, obviamente destruído, ele tinha acabado de perder a filha e tudo mais. Ele saiu alguns dias depois e se suicidou no túmulo da filha. Então eu percebo que Jean-Louis é filho de Lul, e essa história tinha me tocado muito na época. E aí, bom, a gente realmente criou uma amizade. Ele saiu do isolamento 8 dias antes de mim, e quando finalmente saí, é importante saber que na prisão a gente faz cantina, compra alimentos, mas quando a gente faz a cantina, só recebe os alimentos 8 dias depois. Então, quando eu saí, eu não tinha nada. E quando entrei na minha cela, tinha um pacote com iogurtes, biscoitos. Eu sou formiga, como dizem no norte. Perguntei quem tinha mandado aquilo e o carcereiro respondeu, embora relutasse no início. No fim, ele disse, foi o Jean-Louis. Fui até ele e falei, Jean-Louis, gostei do que fez, me tocou, mas não faça mais isso, pois depois recebo minhas cantinas, etc. Isso me tocou muito. Se um dia precisar de algo, estou aqui. Na prisão, nunca se sabe o que pode acontecer. É um ambiente violento com possíveis brigas. Como eu me virava bem lá, talvez pudesse ajudá-lo. Encontrávamos, cumprimentávamos, mas eu não era próximo. Havia uma turma com ele. Eu sou meio solitário, então eu não convivia muito. Tive uma oportunidade, houve um erro. Me deram uma permissão, mesmo eu ainda tendo 3 assaltos para pagar em Dijon. Então eu saí de permissão. Me beneficiei de circunstâncias que eu mesmo provoquei um pouco e acabei então do lado de fora. E eu não voltei porque eu corria o risco de pegar mais 10 anos, então eu queria me dar ainda alguns... Você preferiu cair fora? Exatamente. Então, durante meus 3 dias de permissão, fui ver minha esposa e meus filhos e depois fugi. Em um certo momento, acabei em Marsella procurando documentos falsos, etc. E aí, encontrei um cara que tinha dividido cela com Jean-Louis. Perguntei a ele notícias do Jean-Louis. Ele falou que Jean-Louis estava desanimado por um problema nas costas. Eu disse, ele tem telefone, todo mundo tem na prisão, sabemos disso.
Então eu disse para ele, escuta, passa meu número para ele e se ele quiser que me ligue. Porque eu não te perguntei ainda. Em que ano a gente está agora? A gente está em 80, 19. começo de 99. Então ele me ligou. E aí, no final da conversa, eu perguntei para ele, você precisa de alguma coisa, Jean-Louis? Ele disse que não e desligou. Ele me ligou 2 minutos depois e disse, Patrick, preciso de algo, vou te escrever, mas pode recusar. Respondi, Jean-Louis, não escreva, apenas diga. E uma vez eu te disse que se você precisasse de alguma coisa, eu estaria aqui. Então o não, ele não existe. Ele me disse, eu quero fugir. Tudo bem, você tem uma solução? Ele me disse, eu tenho 2. Ele me disse, eu tenho uma, seria preciso, eu vou fingir que estou doente. Na época, nas Beaumet, ao lado tinha o PHB Hospital Prisão, saíamos da prisão de van. Ele disse, eu finjo doença e armamos uma emboscada. Respondi, emboscada, várias pessoas. Eu sempre fui um assaltante solitário e dependo só de mim. Nunca se sabe o que pode acontecer. E além disso, esse negócio de confronto violento, isso significa armas. Isso significa que pode sair do controle. Exatamente. Então isso não me agradava muito. E ele me disse, caso contrário, aluga um pombo. E eu disse para ele, olha, vamos fazer isso, o pombo. Emboscada não é para mim. E então eu pensava na época que ele queria comprar um guarda. E quando ele diz encontrar um pombo, Sim, sim. No início entendi isso e disse, tá, se prepara, vou voltar para o norte. Quando estiver pronto, me liga. Voltei para o norte. Eu estava de tocaia e ele me liga 8, 10 dias depois. Ele fala, beleza, já preparei tudo, os esconderijos, as coisas, o local para alugar o helicóptero. E aí eu entendo que ele não é um otário. E que ele não vai pagar 500 para o carcereiro. Era um pombo de verdade que estava voando. Bom, aí eu disse, sim, e ele deve ter percebido e tudo mais. Ele me disse, não, tá bom. Porque você teve um pequeno momento de pausa, né? Imagino uma pequena surpresa. Sim. Isso não te desanimou por causa do pombo, né? Eu tinha me comprometido. Eu, quando me comprometo, vou até o fim. Depois eu sou eu sou um shit-me, sabe? Eu tenho dificuldade para começar, mas quando eu começo, aí eu vou até o fim, sou assim. Pierre, o que você fazia naquela época, já que estava com o Patrick? Eu, naquela época, estava na BRB, na PJ de Marsella, que é a Brigada de Repressão ao Banditismo. Sim, então você era policial. Eu sou comandante de polícia na BRB, então na PJ. E a gente cuidava na época e ainda cuida a BRB, já que ela ainda existe. Roubos à mão armada, tudo que envolve crime organizado, roubos à mão armada, extorsão, enfim, extorsão de dinheiro, assaltos Em grande escala. de todos os estabelecimentos ou de carros fortes, etc. É isso. Eu estou lá, trabalho nisso. Eu lidero um grupo dentro da BRB, muitos casos, cerca de 500 assaltos por ano, mais ou menos na época. Sim, estamos em Marsella. Naquela época, É o auge do banditismo marselhês. bom, então, muito trabalho. Somos cerca de 60 na BRB, é isso. Você é responsável ou não Sim. da fuga, ou melhor, da não reintegração de Patrick nas Beaumet? Primeiro ficamos responsáveis pelo assalto aos caminhões de cigarros que ele mencionou. Mas eu não sabia, pois havia vários grupos na BRB e às vezes você está de folga. Então ele tinha sido detido, mas isso eu só soube muito tempo depois. Ele tinha sido detido alguns anos antes, então 97 talvez. É isso, não é? 96? 96 por causa do assalto ao caminhão de cigarros. Mas outros grupos, incluindo o meu, não estavam sabendo disso. Não era algo de grande escala, só isso. Então nessa época eu estava trabalhando em muitos casos de assalto, é isso. Então, a saída temporária e a fuga, isso era da sua responsabilidade? Então as fugas sim, mas as não reintegrações, que são consideradas como fugas. No caso de Patrick, em 96, a gente não foi acionado. Somos avisados que fulano, tal detento, não voltou, então é sinalizado como fugitivo, mas não é fuga armada. Nesse caso, também éramos acionados. Além dos assaltos e extorsões, fugas com arma, então os assaltos de helicóptero e outros, sabe? Tudo o que envolvia violência. Vamos voltar no tempo. Você é do norte, Patrick? Sim, sou um verdadeiro ch'ti de Arras, originalmente. De Arrasé? No Par de Calais. Sou um boiô rouge, na verdade. Os ch'tis são... já voltei lá para ver meus filhos. No início eu estava de licença por 3 dias, Então você tinha quantos filhos? Só para situar um pouco. Eu tinha 3, tô brincando, eu tinha 3. Seus 3 filhos ficaram no norte com sua esposa? Não, eu tinha 2. 2 e 2. É. E a garota que ia chegar. Bem depois. Eu tinha 2, 2 filhos, você era casado? É, E toda a família ficou no norte? no norte, Você vai voltar para o norte? Vou voltar para o norte e me esconder, pois já tinha um esconderijo lá. Estava só esperando. Quando ele me ligou, 8 ou 10 dias depois, disse, está tudo certo, já tenho esconderijo, pessoas, armas e carros roubados.
Percebi que alugar um pombo era o mesmo que alugar um helicóptero no local onde ele estava. Então, o que ele queria de você? Se já tinha armas, carro e esconderijo, por que precisava de você? Ele devia ter cúmplices fora, marselheses para isso. Então, qual era o papel que ele queria que você desempenhasse? Pegar as armas, os carros roubados, o helicóptero e depois buscá-lo. Ah, sim, você cuidava da logística e fazia a ação. Isso, sua permissão que você não reintegra é em dezembro. Em dezembro é. Você aguenta 6 meses fugindo no norte. É Escondido. Onde você se escondia? Não era na sua casa, né? no norte. Não, ele não entrega, tô te falando. Nem hoje ele vai me contar. É por isso, então, você volta com sua esposa. E as crianças também? As crianças estão de férias com a família. Vim de trem, pois de carro é complicado. Trens são mais fáceis. Aí é uma família, né? Uma criança, 2 crianças. Quantos anos tinham as crianças? Eles tinham 2 anos e meio, 3 anos e 4 anos. Ah, sim, eram bem pequenos. Sim. Ele falou, escuta, alguém vai te esperar na estação St. Charles. Chego na estação St. Charles e está vazia. Já começa mal essa história. Não posso ligar para ele, pois era ele quem me ligava da prisão, já que lá não pode usar celular. Ninguém. No fim, aceitei e disse que não havia problema. Ele mencionou que o helicóptero era perto de Ciotat, então sugeri irmos para lá. E isso não te desanima, não? Mas eu sou teimoso mesmo. Você pensa, essa história já começou mal? Não, mas tem mais coisa depois. E então eu vou para La Ciotat. Além disso, né, é um lugar meio turístico, tem as praias, é legal, etc. Então eu vou para lá e pego um hotel. Aliás, na beira da praia. Na beira da praia, vou pegar um hotel. Vista para o mar? Eu tinha 2, 3 jogos de documentos falsos. Verônica também. Verônica é Sua esposa? minha ex-mulher. E então a gente pega um hotel. E aí à noite ele me liga, Jean-Louis. Eu digo, Jean-Louis, não tinha ninguém. Ele diz, como assim não tinha ninguém? Eu digo, não tinha ninguém. Eu disse, como a gente faz? Ah, bem, espera, eu ligo e tudo mais. No fim das contas, bom, ninguém aparece. Então eu pego, mudo de hotel, eu vou para outro lugar com outros documentos. Acho que vou me chamar Senhor Legris, é? Legris, sim. Aproveito para dar uma olhada, mesmo assim, onde está o helicóptero. E quando vou lá, passo na frente e vejo o número de telefone. Me dizem, há 2 anos não alugam mais helicópteros, só servem para pouso. Ali você já tinha pelo menos 2 bons motivos para desistir, basicamente voltar atrás. Sou um fracassado, não sigo o percurso clássico de bandido. As pessoas, em geral, vivem nas periferias, começam a arrombar porões, roubam bicicletas, depois arrombam casas, aprendem a roubar carros. Sou um fracassado, nem sei roubar bicicleta. Era só um assaltante. E você o que fazia? Agências bancárias, sozinho. Então, para mim, roubar um carro era impossível. O fim do mundo? Então, Jean-Louis me dizia, todo dia Samuel falava, vai ter alguém que vai te trazer um carro, vai ter alguém, isso e aquilo, espera, liga para ele e tal. Eu ligava pro cara, o cara me dizia, não. Na verdade, acho que o Jean-Louis falava para todo mundo que era para fugir, então todo mundo ficava com medo, então eles diziam sim para ele e para mim diziam não. Eu ficava meio enrolado. Fiz amizade com um cara enquanto estava hospedado em um apartamento de hotel que tinha um restaurante no térreo. Eu fazia amizade eu achava que ele era o dono do restaurante, mas você me disse que ele era um garçom. Garçom, sim. Eu conversava e fazia amizade com ele. E em um momento, né, eu perguntei se o que tem para as crianças, coisas para fazer. Sim, porque durante as férias você tinha suas ligações. E sua ex-esposa e as crianças iam para a praia? Sim. Eles viviam suas vidas. Você também, já que não tinha ninguém ou nada para preparar, isso não ocupava seu dia. E ficando amigo do rapaz do restaurante, o garçom, em um momento eu disse, o problema é que meu carro está na oficina. Vai levar uns 15 dias e isso me complica um pouco. Ele me disse, se você quiser, eu te empresto o meu carro. Fiquei amigo dele e ele me emprestou o carro, que usei para pesquisar locações, pois precisava me virar sozinho. Você não tem carro nem arma, como dizem os bandidos. Sim, eu tinha 1 ou 2 coisinhas, sim. Mesmo assim? Ah, mesmo assim. Lá também não tinha empresa de aluguel de helicóptero, pois você disse que estava fechada há 2 anos. Então você realmente não tinha nada. Eu procurei e vi que no Castelé tinha locações para fazer batismos de helicóptero. Isso, né, um batismo aéreo. Qual é o plano? A gente vai só? Você já tinha pensado nisso? Como é? Quando ele está passeando? Me conta como vai ser. Tem uns cabos, então não dá para pousar no pátio. Então eu tinha que levantá-los e depois deixá-los em outro lugar. Ah, sim. A ideia era que você descia um cabo... 2 cabos, isso mesmo. Com um cinto de segurança, ele se encaixava ali, você o levantava pelo cabo anti-helicóptero, que é aquela espécie de grade que fica acima do pátio. Não, nem eram grades, eram só cabos mesmo. São cabos de aço que cruzam o pátio, né? É, isso mesmo.
O problema com Jean-Louis é que todo dia ele me diz, olha, tal pessoa vai vir, tal pessoa vai vir. Eu falei para ele, Jean-Louis, para com isso não vou fazer 3 viagens, né? Porque Sim, principalmente, né? Não vou conseguir carregar 15. eu não vou vir com um transporte de tropas, né? E então continuava assim, sempre ninguém. E aí acabei fazendo tudo sozinho. Comprei cintos de segurança e outras coisas, mas precisei escondê-los numa pedreira porque não dava para subir com 2 sacos grandes no helicóptero. O piloto ia perguntar, então tive que esconder. Mas também precisava achar um lugar alto para ver, precisava encontrar uma fábrica com telhado verde. Sim, para que o piloto, você reconhecesse e dissesse para o piloto, é ali que tem que pousar lá em cima. Lá em cima não tem nada a ver. Além disso, eu tive que olhar em relação ao Castelé, porque a minha ideia era passar por cima dos vinhedos de Rosé, como é que chama aquilo? Cassis, de Cassis. Sim, de Cassis, os vinhedos de lá. Jean-Louis me disse, tá bom, o carro vai voltar, mas nada aconteceu. Depois tinha gente pressionando ele. Em um momento, eu sei, porque a gente estava no passeio, ele entrou no chuveiro, ele me passou para alguém, um cara que já faleceu, que era de Nice, um bandido, um cara... Entendi que ele queria provar para si mesmo que o que contava era verdade, que eu existia de fato. É, que não eram coisas de mitômano. Porque várias vezes eu deveria vir, e aí, como eu não tinha nada, eu recuava toda vez, eu esperava. Mas isso dura quanto tempo, esse circo de preparativos, digamos assim? 15 dias, 3 semanas, pelo menos 15 dias. Queria pegá-la numa caminhada entre 2 prédios. O que importa é que há torres de vigilância. Queria encontrá-la durante uma caminhada entre os prédios D e B. Havia esse percurso entre os prédios e as torres de vigilância ficavam ali. E Jean-Louis, um dia ele me disse, eu deveria ter vindo na quarta-feira, mas não vim porque eu não lembro mais. Acho que tinha acontecido uma história de incêndio e que o piloto tinha feito um reconhecimento para os aviões Canadair, não sei o que, algo assim, eu acho. Então na quarta-feira eu não pude, eu disse para ele, não posso, quarta-feira. Então ele falou, você tem que vir, eu disse, tudo bem, mas quando vai estar na caminhada certa? Ele foi lá na terça seguinte. Você precisa buscá-lo na terça quando ele estiver na caminhada certa. Sim. Ele Já tinha sido adiado várias vezes, então foi por isso que ele me passou para esse tal cara, onde senti que era para provar para ele que não era uma besteira, que essa história era verdadeira. E então na quarta-feira não aconteceu. Ele me disse, vem me buscar. Então vem me buscar no sábado, mas eu disse, mas você não vai estar na caminhada certa, a caminhada certa vai ser na terça. Ele disse, mas não, você tem que vir aqui. E no final ele me pegou, porque na sexta-feira à noite ele me disse, vem, meu filho nasceu e eu ouvi ele chorar tudo isso e eu preciso sair. O que eu fiz? Sempre o mesmo, tá bom, alguém deveria vir comigo, ainda estou esperando. O que você precisa saber é que quando eu até topo fazer o piloto de refém, mas depois tem que pousar na pedreira. Enquanto eu vou buscar as cordas e prendo tudo, ele pode ir embora. Eu ia dizer isso. Então, eu tinha pensado em uma coisa de última hora, eu também tinha uma granada. Eu disse, vou amarrar uma granada atrás do assento dele com um fio, fingindo que o fio está preso ao pino para puxar. E aí, sair assim, para ir pegar minhas coisas. Eu pensava nessas coisas, eu tinha que fazer isso. E Verônica, que era um pouco mais inteligente do que eu, me disse, isso que você quer fazer é completamente idiota, eu vou com você. Então eu acabei sendo convencido. Nós 3 fomos então de helicóptero. O engraçado é que o piloto do helicóptero tinha uma cara, ele era bem forte, o nariz meio achatado. Eu disse, a gente conversava e tudo. Eu perguntei, você era militar antes? Porque muitas vezes os militares mudam de profissão. Ele falou que era pacifista. Nessa hora, Verônica viu a pedreira e sinalizou para mim quando ele disse isso. Apontei para ele e ele reagiu. Ah, não. Ele entendeu na hora? Aí é cara ou coroa, né? Porque se o piloto for meio, ele me diz, eu não vou descer. E aí como faz? Óbvio, não vai derrubar alguém para cair em seguida. E aí ele vai embora para o meio de um quartel e pousa bem no meio. Você tá morto, Apontei a arma para ele, ele desceu. Entreguei minha arma para Verônica, que ficou vigiando ele enquanto fui amarrar as cordas. Você desce para prender os cabos no patim do helicóptero? Como é que funciona? Isso mesmo, é no patim do helicóptero. No patim do helicóptero. Então o que você faz? Depois eu os prendi, puxei as cordas para dentro, assim. Com os cintos de segurança na ponta? Coloquei cintos de segurança em todos, mas temia que se caíssem, tudo se enrolasse. Liguei para Jean-Louis e falei, não vou usar os cintos de segurança, vou amarrar com um autoblocante, tudo bem. Ou seja, quando você... Tong, ele não escorrega, só aperta. A intenção era que eles ficassem pendurados na ponta do... Bem, eles se enforcaram, tá vendo? É simples, você coloca no seu pulso, depois aperta, e não tem como sair. E aí, você levanta eles assim, mas como eles sobem de volta? Não, depois... Ele pousou, um pouco mais adiante.
Você previu esses nós autoblocantes, mas ele te informou quantos são agora? Sim, mas falei para ele parar. Eram 5. Quantos cordinhos você tinha? Você tinha 2? 2. 2. Então eram 3 e 2? Depois de 2 cachos de... Cachos de uva, né? Ok. Você prende as coisas no patim, sua esposa vai embora com o amigo e o carro do garçom e você volta com o piloto. O piloto perguntou, vamos para onde? Respondi, Beaumetz. Ele disse que havia cabos, mas insisti que não. Ele alertou que iam atirar, mas neguei. Quando chegamos, parecia o Vietnã. Atiraram em tudo quanto é lado e quando cheguei em cima da avenida, joguei os cabos. Eles ficaram presos. Jean-Louis tinha me dito, coloca um cinto de segurança em mim, porque tenho medo de não ter força. Coloquei um cinto. Quando levantei eles, os guardas atiraram. Eles não podiam, mas fazer o quê? Sim, pois geralmente não podem atirar, evitando que o helicóptero caia na prisão ou na vizinhança. Se ele cair ali, 50 morrerão embaixo. Ao chegar de helicóptero na prisão, como você confirma que eles estão lá? Há algum sinal, como roupas amarelas? Como funciona isso? Jean-Louis estava com uma camiseta amarela. Você identifica ele pela camiseta amarela, assim tem certeza que está no pátio e evita descer as coisas à toa. Eu não entendo por que o helicóptero faz tanto barulho, nem que estão atirando na gente. Quando os levanto, nos movemos um pouco e passamos o muro. Tinha o campo de futebol ao lado, a gente pousa lá. Levanta muita poeira com o helicóptero, é muita poeira. Era, como é que fala? O campo de futebol da penitenciária. Da penitenciária. A ideia era que vocês não fossem longe com os caras nos cabos. Queria descer rápido por medo que soltassem. Eles estavam se segurando só com os braços? Não, tem uma técnica. Você coloca acima do pulso e depois tudo o que você precisa fazer é apertar aqui. Quando você aperta... É impossível de tirar. Quer dizer, você não consegue afrouxar. É alto aí a história quando você... É difícil perceber a que altura vocês estão. São 12 metros as paredes. Eu levanto elas e tudo mais. Depois passamos para esse lado e uns caras entram correndo no helicóptero. Havia muita poeira. Eles gritam, decola, decola. Não vejo Jean-Louis. O helicóptero já tinha decolado. Jean-Louis está preso. Ele se soltou um pouco mais adiante. Ele pousou no campo de futebol da penitenciária. E aí, os caras... Sim, eles que estavam embaixo deveriam subir no helicóptero. Eles subiram. E vocês deveriam sair todos juntos. Não vejo Jean-Louis e pergunto, onde está Jean-Louis? Com tanta poeira não enxergava nada. Só via uma forma ao longe. Naquele momento levei um tiro no ombro. Eles continuavam atirando das torres porque era ao lado do campo de futebol. Percebi que atiravam na gente, pois não ouvia nada por causa das hélices. Então levei um tiro no ombro e vi um cara ao meu lado. Eu estava preso. O cara que estava do meu lado, eu disse para ele, vai buscar. E ele não se mexe. Então eu apontei a arma para ele e ele ainda não se mexe. Atirei por cima da cabeça dele para ver se ele se mexia e ele continuou parado. Um dos 4 fugitivos que estavam no helicóptero. No fim, o pequeno Ian foi lá, voltou e disse, ele está morto. Ian levou um tiro na garganta e outro que não lembro onde. Ah, sim, eles tinham metralhado eles. Ah, sim, eles realmente metralharam eles. Quase todos se feriram, inclusive eu. Mesmo assim, seguimos. O que poucos sabem é que Jean-Louis, preso pelo cinto de segurança, ficou pendurado embaixo. Houve um casamento ao lado, alguém filmou e mostra Jean-Louis a 15 metros abaixo. O piloto, ele é um extraterrestre, não sei como ele conseguiu decolar. A gente estava com excesso de peso, ele tinha levado um tiro no eixo do rotor. Tem que saber que o eixo do rotor funciona com ar comprimido para fazer o negócio girar. Tinha uma bala lá, então tinha menos compressão. Não sei como ele decolou de novo. Ele é um extraterrestre. Eu caí, mas ele foi o verdadeiro piloto naquele dia. Como você reage ao ver que seu amigo que veio buscar morreu e o outro volta e diz, ele morreu? O que eu tentava fazer, tinha muita agitação, muitos gritos, e eu tentava acalmar todo mundo. Eu acalmava tranquilo, mas estava meio atordoado. Sabe, você meio que sai do seu corpo, fica meio... De qualquer forma, isso acontece em alguns, além disso, em uma fração de tempo, sabe? Sim, sim. A gente foi embora, mas não sabia que Jean-Louis estava pendurado embaixo. E no fim, pousamos na pedreira. Todo mundo saiu correndo. Eu estava com um pouco de dificuldade, perdi muito sangue, fui embora, fui atrás. Tinha um carro, né? O carro desse coitado aí, que depois se ferrou, e a gente foi embora com ele. E eu tinha encontrado um esconderijo, um lugar reservado, levei eles até o esconderijo e lá eu desci dizendo, é aqui. E ouvi, você vem? Não, está muito perto, está muito perto. E eles foram embora. Usaram o carro e deixaram ele baleado no ombro. Eu desmaiei. O que estava dirigindo morreu depois. Ele se matou em Nice. E eu desmaiei. Eu acordei e então liguei para Veronique. Ela viu o helicóptero passando com o cara pendurado, achou que era eu, que o piloto tinha me jogado fora, ainda por cima. Ah, é mesmo. Foi aí que percebi que o que aconteceu foi uma catástrofe. Jean-Louis tinha falecido. É isso. Eles saíram com o carro e foram parados 1 hora depois. Com o carro do garçom. Um pequeno detalhe. Quando Veronique vai embora com o namorado, é com outro carro, o carro do namorado.
Porque o carro do garçom, vocês tinham deixado lá. Você vai pegá-lo de volta. Claro, claro, aqui está. É isso. Porque ao chegar, para entender, Senão eles chegam à pedreira, ficam presos. você chega na pedreira, tem o carro do garçom. Sua esposa tinha ido embora com um amigo que tem o carro dele. Ela veio buscá-lo com o carro do amigo e voltou para o hotel. E depois, é a segunda parte. Sim, então aí justamente, é você que entra no jogo agora. E é preciso dizer é que aí Patrick chamou o garçom, ligou e disse: Chamei o garçom e disse: fiz uma besteira, declara o carro como roubado. Ele ficou com medo, sem saber de nada, era um cara comum. Foi à polícia, registrou o boletim por roubo, mas acharam o carro com as chaves em cima. Aí a polícia entra em ação. No caso você, Pierre Folatti. A PJ assume essa investigação. O que foi? Ligação e fuga nas Beaumet? Isso chega ao comando, fuga nas Beaumet, etc. A equipe de plantão foi até lá. Eu não estava de plantão no sábado, então não fui, pois estava em casa. Soube do ocorrido pelos meios de comunicação. Meus colegas de plantão iniciaram as investigações, indo às Beaumetes e fazendo as constatações. Eles souberam que o piloto do helicóptero conseguiu voltar para a base e que havia um corpo enforcado, o corpo de um detento que estava enforcado. No caso, o de Jean-Louis, que voltou para sua base assim que foi libertado por Patrick e os outros. E companhia. Ele fugiu, decolou de novo, ainda com o corpo. Sem saber, Ele não sabia. Aliás, ele nos contou depois, anos depois, quando jantamos com ele, ele sentia que tinha alguma coisa. sobressaltos. Sobressaltos quando ele pousava, e até, em um certo momento, ele sobrevoou florestas de pinheiros. O corpo, ele sentia tudo, etc. Então, ele se perguntava o que estava acontecendo. Primeira constatação: audiência nas Beaumetes, transporte até o local, depoimento do piloto do helicóptero e dos presentes. E também constatação sobre o corpo, então um transporte. No 83, no VAR, em Castellet. Então várias equipes partem. Não é só a BRB, tem a Crime, tem a delegacia da PJ de Toulon, todo mundo está trabalhando nisso, tem muita coisa para fazer. Muito rapidamente ficamos sabendo que há um carro com pessoas suspeitas a bordo que está sendo perseguido por 2 equipes da BAC na entrada de Marsella. Em Cassis, você pode ir a Marsella pela rodovia ou pela Estrada da Costa, passando pela Gineste. E foi por lá que as pessoas que Patrick ajudou a fugir, que saíram com o carro do garçom, voltaram. Eles retornaram para Marsella. Eles quiseram ir para a cidade. E na entrada, no pé da Gineste, havia uma equipe da BAC. Depois, uma segunda equipe os avistou. Começou uma perseguição, os caras conseguiram abandonar o carro, escalaram o muro de uma casa. É uma área de pequenas casas individuais. É o bairro de Mazargues, ao pé do morro da Gineste. Eles caem no jardim de uma família. O senhor era médico e proprietário. Estavam comemorando o aniversário de um filho. Os caras ameaçam, querem o carro e o médico assume o volante do próprio veículo. Os detentos fugitivos, então os 4 que restaram, na verdade não, os 3, porque aparentemente um dos 5 já tinha fugido antes disso. Sozinho então? Sozinho. Quando abandonaram o carro, A gente recuperou 1 ano depois ou 2 anos depois em Paris, então não tem nada a ver. Então é isso, tem 3 caras que são suspeitos. Os 2 carros da polícia que estão lá conseguem seguir o carro, eles tentam encurralá-lo. Há um tiroteio, um dos rapazes fica ferido, ou 2, não me lembro mais. sim, só um. E os 3 então são detidos. Então 3. Dos 5, 1 que morreu, Jean-Louis, 3 detidos imediatamente, quase imediatamente, logo após a fuga. E o 5º que fugiu antes, entre a fuga e a prisão dos outros. Pronto. Na segunda-feira, meu grupo que eu liderava recebeu a investigação. O que eu precisava fazer? Identificar os sequestradores e prendê-los Porque vocês sabiam que tinha, e procurar. os fugitivos e que tinha um. Então a gente não sabia quem era, Mas vocês sabiam que tinha, com certeza, um cara que tinha pegado um. porque o piloto já tinha sido ouvido no fim de semana e contou a mesma história que Patrick. Um dia recebi um telefonema de um senhor. Senhor Legris, o nome falso que você escolheu, Patrick. Na segunda-feira pegamos o caso já bem adiantado. As perícias foram feitas. Só falta a autópsia do Jean-Louis para saber como ele morreu. Bom, depois tem também toda a parte técnica da fuga, as perícias no helicóptero. Foi aí que percebemos que o helicóptero tinha levado um tiro No rotor. pelos carcereiros no rotor. A gente se pergunta, né? Aliás, depois da perícia no helicóptero, não sabe como, com a carga que tinha, que era muito maior do que
Além disso, ela estava pendurada a 15 metros abaixo. O peso nas mãos, mas o corpo. A gente se pergunta como o helicóptero não caiu, né? É uma coisa. Aliás, no tribunal isso pesou um pouco. Deu uma complicada assim? Deu uma complicada. Advogados e juízes não ficaram satisfeitos. Então, assumimos isso. O que fazer? Precisávamos identificar o assaltante. O que era bem difícil para ele é que eu, Jean-Louis, não tinha nenhuma... Não havia nenhuma ligação. Eu não o conhecia sem vínculo algum. A primeira coisa mesmo assim que nos colocou na pista foi fácil. É o carro do garçom, porque quando os caras são abordados na entrada de Marsella, esse carro é abandonado. Era um Clio que não estava registrado como roubado, então não estava registrado como roubado. Quando a gente faz as pesquisas, ela pode... Se alguém sai de férias, deixa o carro na rua e ele é roubado sem que a pessoa saiba, não há como declarar o roubo. Vimos que o dono não era conhecido, então esperamos um pouco. E quando a gente liga para a delegacia de La Ciotat, porque o carro estava no nome de alguém de lá, na delegacia disseram: olha, justamente esse senhor está aqui para declarar o roubo do carro dele. Isso foi no dia da fuga. Foi isso que disseram aos meus colegas que estavam de plantão. Então, obviamente, eles foram falar com ele, foram atrás dele e o colocaram sob custódia. O rapaz acabou admitindo que tinha emprestado o carro para um cliente do hotel com quem ele tinha simpatizado. O garçom nos deu várias informações e disse: simpatizei com eles, são legais, o cara e a moça também. Ele comentou: o estranho era a moça. Ela era morena e depois ela ficou loira. Não, o contrário. Ela era loira e depois ficou morena porque pintou o cabelo. Aí a gente comenta: ah, é? Ele descreve, mas a descrição, cara europeu, 1,85 m. Bem vago. Isso acontece com todos, né? Ele também falou que sabia que eles estavam lá há uns 15 dias ou 2 semanas. Um dia eles foram mergulhar, os dois juntos, e deixaram as crianças com uma amiga minha que era babá. Isso foi o garçom que contou. É um detalhe interessante. Então vamos atrás da babá, pois pensávamos, o cara está em um relacionamento. Fora o caso Vaujour, há algumas décadas, Nadine Vaujour, Michel Vaujour, ele é um grande bandido, um assaltante. Você certamente conhece ele melhor do que eu, aliás. Não, mas pelo menos de reputação. E todos os policiais da França conhecem essa história. E quando ele estava na prisão... Na Santé, em Paris. A esposa dele, Nadine, aprendeu a pilotar e foi buscá-lo após sequestrar um helicóptero. Acho que foi isso, né? É isso mesmo? É. Bom, é isso, pensávamos. Ali tem uma equipe de peso mesmo. Além disso, tem uma mulher no meio, né, o que é até estranho. A gente acha curioso, mas já esperava, via. Foi espetacular. Tiroteio, 5 caras arrancados. Há o grande banditismo, a sombra do banditismo marselhês por trás, sabe? Jean-Louis não tinha personalidade de grande bandido. Era malandro, ladrão, mas não tanto. Por isso ficamos surpresos. Ele não fazia parte da alta sociedade local. Enquanto os outros, havia traficante e assaltante de alto nível. Você não sabia que eu vinha por Jean-Louis? Mas não, a gente não sabia, não. Mas na investigação, quero dizer, Entre os clientes. Era muito heterogêneo. Digo, Jean-Louis não fazia parte do grande banditismo. Tinha um cara que era envolvido com drogas, um cara dos bairros do norte. Tinha um vigarista e tinha um assassino por dinheiro que estava lá. Nenhuma relação entre essas pessoas. Aí pensamos, quem é o casal? Volto ao garçom, que contou que uma amiga dele foi babá dos filhos desse famoso casal, no dia em que eles foram mergulhar. Então, a gente ouve essa babá. Ela nos dá algumas informações. Ela diz sim, ela nos dá as mesmas descrições. Igual a mulher e o homem, as crianças, a idade que tinham, etc. Mas pra gente isso não dizia nada, não significava muita coisa. Ela nos diz, eu me lembro, são as crianças que contam pra ela. Eles foram a um parque de diversões perto de La Ciotat, em Saint-Cyr, certo? Isso mesmo, parque aquático. Isso, né? Um parque aquático, onde tem toboáguas e crianças, etc. As crianças estavam radiantes após passarem o dia lá e são elas que contam para ele. Então falamos, vamos conferir, talvez tenham tirado fotos. A gente foi ao parque aquático e quando você chega lá, sabe, tem uma estátua do Capitão Gancho, o herói do Peter Pan, feita de gesso, uma estátua grande. Você vê as famílias na frente e o fotógrafo oficial do parque aquático tira fotos delas. Se quiser comprar, ele te dá um número. Você compra e ele revela a foto para você. Pensamos que talvez tivéssemos uma chance e falamos com a direção. Ele disse, as fotos ficam guardadas por 15 dias e depois são destruídas se não pedirem. Estávamos no prazo, fiz requisição e mandamos revelar tudo. A gente tinha um monte de fotos, talvez 700 ou 800 fotos. Bom, as fotos das pessoas de cor, digamos, a gente separou. A gente sabia que eram europeus.
As fotos das pessoas sozinhas a gente também separou, porque não podíamos nos permitir isso. Talvez ele não teria querido, teria ficado só a esposa dele e as crianças. Mas enfim, a gente disse, vamos nessa, vamos tentar assim. E fizemos um álbum grande, um álbum bem grande. Colocamos todas as fotos. Chamamos a menina de volta e perguntamos, essas pessoas estão aqui? Não podíamos falar com o garçom, pois ele já estava detido pelo juiz de instrução, então não podíamos ouvi-lo. Depois, lá pela 400ª ou 300ª foto, não me lembro. Ah, bem, ela disse, eles estão aqui. E aí você vê, Patrick, Veronique, a gente ainda não sabia quem era. E as duas crianças com o Capitão Gancho. Então essa foto a gente disse, bom, mas quem é esse cara? Sim, isso não te dá a identidade dele. Porque se é um bandido conhecido, você diz, é o fulano. Mas ali eu não sabia quem era. Então, no dia seguinte, fizemos uma reunião com todos os chefes de grupo na BRB e eu passei a foto para todo mundo. Identificamos o casal que sequestrou o helicóptero e um colega comentou, nossa, eu conheço ele. Fiz isso por um caminhão de cigarros há 2 anos. O colega resolveu o caso. Somos 60 na BRB. Não foi algo excepcional. Alguns grupos nem souberam. Às vezes eu nem sabia no que meu colega ao lado trabalhava. Ele dizia, eu sei quem é o Patrick Dime e esse é o Júnior, filho dele, eu sei. Bingo duplo, aí. Sim, a gente fica feliz. Agora tem a foto, a identificação. Deixei passar em silêncio porque ele já tinha tido muito... Na verdade, você estava feliz. Claro, não, eu fiquei feliz no começo, depois fiquei menos feliz. Para de me provocar, senão... Na verdade, a gente também tinha feito toda a parte de telefonia quando entendemos depois, na investigação, que era Jean-Louis o principal interessado. Já que a gente tinha identificado o telefone falso que ele tinha, enfim, com um nome falso. E Veronique também tinha um. E havia milhares de comunicações durante vários meses com um telefone que estava sempre nas Baumettes, que era o de Jean-Louis Raphael, que dava sinal nas Baumettes. Então é isso, a gente sabe quem é. Mas onde ele está, a gente não faz ideia. Então, onde ele está, a gente está em... Estamos no fim de junho, já que você fugiu em 26 de junho, então é final de junho ou início de julho. Ele está identificado. Sabemos que é um cara do norte, com poucas relações no sul. Já tínhamos colocado alguns tios na pista no início da fuga. Então, os tios, informantes. Informantes, para saber de onde vinha e tudo mais, mas aí nada de nada. Nada? Às vezes temos pequenas informações, mesmo sem uma grande pista. Alguns tios dizem, acho que ouvi esse boato, mas ninguém sabia. Agora ele está identificado, pesquisamos e vimos que ele é do norte, caiu mesmo por um caso de cigarro em Marsella. Como não temos nada, o verão passa, mas antes de uns e outros saírem de férias. A gente decide colocar a família da Verônica sob proteção. A gente sabe que ele, no caso, não tem família. Além da família dele e das crianças com ele, colocamos alguns parentes da Verônica sob vigilância. Ela tinha a irmã dela, a mãe dela? A irmã dela tinha a mãe dela na época, né? Ela ainda tem. Principalmente a irmã dela, a mãe dela. Conectar é conectar os telefones. Nossos colegas da PJ Lili escutam em nosso lugar. E na volta, quando voltamos em setembro, tem um colega de Lili que me liga e diz... Tem uma conversa, essa tá boa, hein? Claro. O que é? Ele diz que é a irmã que recebe a ligação. Não conhecemos a voz da Veronique, mas acho que é ela, pois a irmã demonstra preocupação. Como vai? E as crianças? Há indícios. Ele diz, achamos que é a Veronique. Pergunto, mas ela ligou de onde? Ele responde, de um orelhão em Aix-en-Provence. Ele está aqui. Então pensamos, ele ainda está por aqui. Ele está aqui. Feliz, está vendo? Então a gente identifica a cabine que fica no Boulevard de Saint-Urdex, que na verdade é bem perto do centro da cidade, do centro histórico de Aix-en-Provence. A gente identifica a cabine e fica de tocaia por vários dias esperando que Veronique volte. Telefonar. Não vemos Veronique nem Patrick. Às vezes, à noite, andávamos por Aix. A gente dava uma olhada nos restaurantes, nas boates, etc. Nada. A gente não tinha nada. E aí, então, a gente ficou meio ferrado, não sabia o que fazer. E o colega que tinha prendido Patrick na época, por causa dos cigarros, tinha me dito, pô, Guilhermin, ele é meio atípico como cara. Ele adora os filhos dele, ele é um pai super protetor. Ele é família. Ele ama os filhos dele e ele era conhecido como o assaltante solitário que roubava para sustentar a família. Ele era itinerante por toda a França, sabe? Você fez um pouco por todo lado, ele fazia uns serviços, entende? A gente não tinha nada. A ideia começa a surgir que... Eu digo, será que ele colocou os filhos na escola em setembro? Então eu fiquei preocupado porque eu estava foragido. Mas crianças que não vão à escola é meio estranho.
Aí comecei a pensar que eles não tinham me notado. Sim, porque eu ia te falar. Você não pensou no carro do garçom pensando, eles vão rastrear. Sim, no começo, sim, mas ao mesmo tempo, Mas ele estava usando um nome falso. Sim, você pensou nome falso. O cara, melhor parar por aqui. acho que eu queria me convencer. Viver foragido não é fácil. Queria acreditar que talvez eles não tenham me reconhecido. Então peguei minha moto e fui até a Secretaria de Educação. Entreguei uma requisição para eles. Com os nomes das crianças, esses filhos estão matriculados em alguma escola do departamento? Sim, pois você não faria documentos falsos para as crianças. Então elas estavam na escola com o nome verdadeiro. Ah, mas eu tentei, viu? Caso contrário, eu teria colocado no nome Legris também. Por que não? Tinha 2 nomes. Eu teria pego todas as crianças chamadas Legris também. Perguntei para eles e apareceu uma escola infantil em Aix-en-Provence, os dois. Como eu estava na inspeção acadêmica de moto, subi para Aix rapidinho. Era um pouco antes das 4 da tarde, sabe? E fui lá sozinho para ver. Nunca se sabe. Fui para a saída da escola. Fiquei esperando e os pais começaram a chegar, etc. E aí eu vejo o Patrick chegando, sabe? Eu vejo o Patrick chegando tranquilo, que para na frente do portão. Fiquei meio escondido entre os pais. Quando toca a campainha da escola, as 2 crianças chegam. Reconheço os 2 pequenos da foto. Ele coloca o menor nos ombros e pega o outro pela mão, e aí eu começo a segui-los discretamente. Foi a pé. Era uma área residencial com pequenas casas, etc. Depois deixei para lá achando que voltariam no dia seguinte. Então montamos um esquema ao redor da escola. Não sabíamos onde ele morava. Gostaria de saber para buscar logo, sabe? De novo, Patrick chegou e buscou as 2 crianças. Tranquilo, tranquilo. Então, tranquilo, ele não olhava nem para frente nem para trás, só via os filhos dele, sabe? Muito calmo. E um pouco mais adiante, a 200 metros, a gente abordou ele. Então as crianças começaram a chorar. A gente colocou as algemas nele. E aí eu perguntei, Verônica, onde ela está? E aí na hora ele me disse, eu vou te levar. Então eu fui até um apart-hotel, não muito longe da escola. Ao chegar lá embaixo, Verônica já estava preocupada, pois você demorou a voltar. Ela estava na janela. Você se lembra disso? Você estava no primeiro ou no segundo andar? Eu tenho certeza de que já havia... Não, a gente não tinha te acomodado. Tudo bem. Verônica na janela entendeu. Patrick, algemas, crianças chorando. Estávamos lá de mãos dadas. Tá vendo? Bom, você viu, ela não queria abrir no começo. E depois Patrick falou, não, mas abre, tá tudo bem, acabou. Abre. Então ela abriu. E você, quando eles te atacam? Então é um sentimento curioso. Fugindo não é fácil a fuga. Você está sempre meio... É isso, você não sabe o que vai acontecer. Como uma prisão é sempre problemática. E primeiro, eu tinha ido ver Dupont de Moretti por causa disso. O advogado. Dizendo para ele, fui eu quem fez a fuga de helicóptero. Eu queria que minha esposa se entregasse. O que acha? Dissemos, é a solução menos pior, porque na prisão nunca se sabe. Às vezes os policiais não têm experiência, as coisas saem do controle. Uma vez, um atirou perto do meu ouvido, eu perdi. É um sentimento misto. Por um lado não foi um alívio, mas enfim... Você sabia que isso ia terminar um dia. É. Então você, no final das contas, uma forma de alívio. Bom, é isso, termina aí. É um sentimento meio estranho. Eu teria dificuldade de descrever, mas eu sei que naquele momento, é isso, termina aí. A gente leva Patrick, as crianças, Veronique, coloca todo mundo sob custódia, menos as crianças, é claro. Então tem um carro que leva Veronique no banco de trás, com uma criança de cada lado e colegas na frente. Veronique está algemada com as mãos para trás e o carro vai embora. Estou dirigindo com um colega ao lado, enquanto Patrick está no carro da frente com 2 colegas. Os carros seguem um atrás do outro. E os filhos de Patrick, que estavam, eles se encostaram com as costas no tampão traseiro. Sim, eles estavam olhando para vocês. Eles olhavam meu carro onde Patrick estava atrás. Usaram as máscaras do Mickey e do Donald, pois tinham ido lá dias antes. A Disney... A Disney, sabe, os 4 juntos. As crianças compraram e levaram máscaras. Caramba, eu estava ao volante, pim-pom, naquela bagunça. Eles estavam felizes, as crianças. Eles estavam de máscara, então eu dirigia. Eu vejo o Mickey e o Donald me olhando, sabe? E acenando para mim, dando oi. Eles estavam felizes. Olhei pelo retrovisor e vi que ele chorava lá atrás. Naquele momento não senti muito orgulho de mim. Isso mexeu comigo. Sim, com certeza. É assim mesmo? Você tem um coração. Não sei porquê, mas isso mexeu comigo. Então a gente chega no escritório. Bom, vou pular a parte da detenção, 48 horas. Verônica, muito desagradável, não quer falar nada. Patrício, bom, ele reconheceu a participação dele. E aí falou para Verônica, reconhece o papel que você teve, etc. E pronto, é isso. Então, a detenção correu muito bem. Ele, do jeito que você vê aí, era igual na detenção, muito respeitoso, etc.
Bom, em um certo momento, durante a detenção, a gente pediu umas pizzas e umas bebidas pra gente, sabe? Ele comeu com a gente, quero dizer. Conversamos sobre outras coisas, não era para tirar nada dele. Isso é o que as pessoas não entendem. Muitas vezes elas dizem, eu com certeza tenho algum interesse. Isso é mentira. Então é isso, então a gente, no fim das contas. No final, os dois foram encaminhados. Então o juiz de instrução mandou prender os dois. E eu tive que colocar as crianças na DAS. Eles não tinham família aqui, só no norte que não podia vir logo, então colocamos as crianças na DAS. Então vimos as crianças se despedirem de forma bastante comovente, eu diria, dos pais, quando a assistente social veio buscá-las. São coisas que te tocam, sabe? Então, mesmo que eu já estivesse acostumado a ver horrores quando eu trabalhava no crime e tudo mais, os gritos das famílias das vítimas nunca saem da memória e não deixam ninguém insensível. Quem diz o contrário, não acredito. Foi muito emocionante. E ele era diferente. Não era uma pessoa ruim. Havia respeito mútuo entre todos. Ele é exatamente assim na vida real. As crianças foram embora. Eu também não fiquei muito orgulhoso, mas é assim mesmo. Depois, os dois se beijaram. Verônica, ela estava no seu colo, eu me lembro. Antes de você me fazer uma proposta meio estranha... O chuveiro? Sim, mas tem que explicar. Olha, 48 horas de detenção é... Você está sujo, não tomou banho. Perguntei se queria tomar banho antes. O cara é tranquilo. Tem chuveiro no serviço? A gente tinha o chuveiro, nosso chuveiro. Ele disse, claro, se eu puder, com prazer. Então o levei ao chuveiro. É verdade que tinha uma janela que não tinha grades, já que era o nosso chuveiro, mas que dava para o pátio principal do bispado. Falei para ele, não coloco as algemas se você se comportar. Ele respondeu, prometo, não vou me mexer. Foi pior do que me algemar. Se tivesse deixado as algemas, talvez eu pulasse pela janela sem saber que havia alguém embaixo. Mas quando ele disse, não coloco se você me der sua palavra... Mas eu acreditei nele, sabe? É uma questão de palavra, definitivamente. Ele tinha me encurralado. Acreditei nele, é assim mesmo. Depois eles foram presos. E então, alguns dias depois, fui ver os filhos dele na DAS. Isso me deixou triste. Sabe, aquelas duas crianças perdidas. Sim, bem pequenos. E eu trouxe brinquedos para eles. Eu fui várias vezes, sabe? Então eles ficaram felizes e depois eles me reconheceram, sabe? Eles entendiam o que estava acontecendo. Sim, mas achei que eles tinham esquecido, pois trouxe brinquedos para eles. Recentemente vi seu filho mais velho, que já está grande. Júnior, ele se lembra? Quantos anos ele tem agora? Ele tem 30 anos. Ele se lembra? Ele me disse. Sim, eu me lembro. Falei com ele por telefone. Ele disse, você me levou a um teatro de fantoches. Então lembrei. Sei até onde comprei. Cerca de um mês após minha prisão em setembro, em 14 de outubro, ele levou brinquedos aos meus filhos no aniversário deles, em 20 de novembro, em meu nome. Bom, mas isso, eu fui, mas... Eu não sei. Para mim, isso me fez bem. Eu não vou, sabe? A culpa, isso aliviou um pouco? Isso tirou minha culpa. Eu entendi. Fácil, né? E depois, a assistente social me disse, não, mas não venha mais, porque parece que ele está se apegando um pouco a você. Então, eu não fui mais. É isso, a história termina aí. E você, quando soube que ele veria os filhos? Em dezembro, minha advogada comentou, um policial veio várias vezes ver os filhos dele, trouxe brinquedos de Natal e tudo. Sabe, quando você está no fundo do poço? Eu estava indo para 20 anos, minha esposa estava na prisão, meus filhos na assistência social e tudo mais. Você fica meio... é complicado. Quando soube disso, me tocou profundamente. No 1º de janeiro, eu escrevi uma carta, escrevi um cartão postal para a equipe dele, para a BRB, agradecendo a eles, não por terem me prendido, né, mas... Você poderia ter feito isso. Sim, mas pela humanidade deles, etc, etc. E Pierre me respondeu e começamos a ter uma relação por cartas. Depois parei com isso, porque não queria que houvesse ambiguidade, porque Pierre era o diretor da investigação. Quando você vai a julgamento depois, é ele quem vem testemunhar e tudo mais. Não queria que ele achasse que eu mantinha uma relação com ele para... Eu nunca acreditei nisso, nunca pensei isso. Depois, no julgamento, ele foi tão... Como eu poderia dizer isso? Que o promotor disse, Sr. Folatti, nós o conhecemos bem. Estamos surpresos com seu depoimento. Parece que você tem amizade ou algo assim por esse indivíduo. Ele respondeu, não, só estou dizendo como as coisas são. Peguei 14 anos, recorri e Pierre voltou na segunda vez. Ele continuou igual, depoimento bastante... Bastante simpático. É isso, simpático. Não, eu fui... E então à tarde ele voltou. O promotor disse, já ouvimos você pela manhã. Ele respondeu, de manhã era o policial, agora é o homem. E foi testemunhar. Eu tinha 14 anos, caí para 10. Mesmo que ele não admita... Então, se eu puder... Não. Um detalhe, não fiz nada extraordinário. Por quê? Porque, primeiro, eu fui testemunha de acusação. Isso é tão raro que os tocou.
Sim, mas eu testemunhei para a acusação porque fiz a investigação, disse como as coisas eram, foi factual, os fatos como foram relatados ali. Depois me perguntam o que eu penso dele. Disse o que pensava dele, que fez isso por amizade ao Jean-Louis. Por quê? Porque só anos depois você foi a julgamento. Bom, a investigação continuou. Ela não parou com a prisão do Patrick. A gente continuou com todos os cúmplices que os hospedaram, o amigo que os levou à pedreira, ao helicóptero, etc. Nós... Sim, reconstituímos, rastreamos a fuga. A investigação continuou por vários anos. Certo. E a minha investigação, o que ela mostrou? Que não havia banditismo por trás dele. Era ele e somente ele com a esposa dele. Não havia nenhum grupo, eles estavam em Paioli, eles nem sabiam roubar um carro. Está aí a prova. As pessoas a quem ele pediu ajuda por meio de Jean-Louis viraram as costas. Disseram, eu não posso. Alguns para quem você tinha ligado disseram, acho que tem policiais me vigiando, então não posso. Tá vendo? Os caras todos arregaram. Porque a maior acusação e o promotor queria sustentar essa hipótese dizendo, tem o grande banditismo de Marsella por trás disso? Não, isso não é verdade. E dinheiro. Ele fez isso por grana? Ele não tinha um tostão, sabe? Poucos acreditam que fiz isso, mas não foi por esse motivo. Eu sei. Por iogurtes e um pacote de biscoitos. Ouvi, Patrick nem faria isso pelo meu irmão. Não fiz nada extraordinário. Falei, desculpe, não tem. É isso que minha investigação mostra. Depois ele não ficou satisfeito. Eu disse, escute, eu jurei dizer a verdade. Quando você depõe no tribunal, se eu não quiser cometer perjúrio, eu digo a verdade. Minha investigação não mostrou nenhum indício de qualquer financiamento por trás. Essa era a verdade. A gente teria visto. Primeiro, a gente não teria prendido ele. Ele teria fugido para longe, como ele deveria ter feito mesmo, mas a gente prendeu ele antes. Essa é a história, mas a história não termina aí porque, bom, eu vou terminar. Depois a gente voltou a se corresponder depois da segunda condenação dele. Enfim. 10 anos ficou reduzido a isso. Foi reduzido para 10 anos, continuamos a nos corresponder, a manter contato. Eu não tinha coragem, pensava, vou contar que fui de férias e ele está preso lá dentro. Ele lia muito, então conversávamos sobre filosofia. Depois fui para Cuba várias vezes. Ele disse, me conta. Eu não tinha coragem de te falar das praias e tudo. Sim, isso me faz viajar. Ok. Então a gente se correspondia. Não escrevíamos todos os dias, mas, aliás, eu sempre guardei as cartas. Elas não são perfumadas, viu? Só para deixar claro. E quando ele saiu da prisão, todos nós nos reencontramos, tomamos uma juntos, ele veio para Marsella, etc. E depois ele se casou. Nesse meio tempo, ele tinha se divorciado da Verônica. Ele me disse, vou me casar com Maria e tal, etc. Eu escolhi Dominique como testemunha. O segundo testemunha, eu gostaria que fosse você. Eu disse para ele, ok. Testemunha de acusação, defesa e casamento? Fomos para Paris. Minha esposa comemorou o presente. Depois, abracei Patrick Guillemin após tê-lo colocado na cadeia por causa do casamento dele. É isso. Essa é a história. Então não falamos. Sua ex-esposa, quanto ela levou nessa história? Ela pegou 5 anos com Sursis. Mas isso também foi graças ao Pierre e ao juiz que entenderam. Ela se envolveu nessa história? Ela ficou 5 meses na prisão. Ela estava grávida quando foi presa. Tinham acabado de descobrir que ela estava grávida de 2 meses. E o juiz disse, eu vou soltá-la antes dela dar à luz. Ele a soltou antes do parto, apesar do Ministério Público. No fim, ela recebeu 5 anos com Sursis e não voltou à prisão. Ela conseguiu cuidar das 2 crianças que saíram da assistência social. Obrigado por nos contarem isso. Mas ele é meu amigo. Nos vemos com frequência quando vem para o sul. Ele tem um quarto na minha casa e conhece minha família. Eu queria também destacar o lançamento do seu livro, Pierre Condé, pela editora Manufacture de Livres, um curso na polícia judiciária. Tem a história lá dentro, entre outras coisas. Há mais coisas. Você tem 40 anos de polícia judiciária. Paris, Lyon, Marsella, vários casos. Vocês 2 estão escrevendo um livro juntos, certo? Sim, estamos escrevendo juntos. Meu livro se chamará Maldita Palavra, pois quis manter minha palavra apesar de tudo. Depois, quando a gente virar, vai ser o Pierre que vai escrever a caçada no final das contas. No mesmo livro, a gente vai poder virar, vai ter umas coisas... É verdade. Outro livro está sendo preparado. Do castelo às grades, pois nasci, vivi em um castelo e terminei atrás das grades. É isso. Esse é dele, sozinho. Vamos ter bastante leitura. Obrigado por terem vindo vocês 2. Obrigado a você. Obrigado por nos convidar. Obrigado por nos acompanhar. Cada vez mais pessoas estão nos seguindo, então não se esqueça de se inscrever. E se quiser entrar em contato conosco, tem o linkzinho que aparece embaixo. Obrigado.